Vamos falar sobre o movimento gospel, é um tema bastante polêmico e bastante abrangente. Então eu creio que em uma hora não dá para falar tudo, mas pelo menos uma visão geral daquilo que é o movimento gospel e que nós, de certa forma, estamos inseridos. Então vamos nos aquietar. Vou dar um tempinho para você ainda, 30 segundos, para que a porta da esperança se feche ali atrás, tá? Vamos lá então, vou falar sobre o movimento gospel. Nós estamos no mês de férias, como é de costume, falando sobre os movimentos religiosos. E aí, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento gospel, tá? Eu irei focar mais na questão da música, mas vez ou outra você vai ver que a gente vai transitar em outras áreas, tá? O movimento gospel, ele, de certa forma, tem um impacto muito maior na música, mas é um movimento não só religioso, mas cultural, que abrange muito mais áreas da igreja e do evangelho. Mas, para ficar um pouco mais fácil para entender a dinâmica desse movimento, nós vamos focar apenas na questão da música, ok? Eu quero começar mostrando para você que, em 2010, uma pesquisadora que é metodista, ela, de certa forma, é evangélica, o nome dela é Magali do Nascimento Cunha, ela escreveu um livro, e nesse livro ela trabalha a ideia de que o movimento gospel, ele mudou o modo de ser evangélico no Brasil, tá? Então, a perspectiva dela nesse livro, e eu vou citar algumas coisas desse livro, basicamente pega essa tônica, essa ideia de que o movimento gospel não é simplesmente algo que tem a ver com música, mas é um movimento que abrange muito mais áreas do que diz respeito ao evangelho no Brasil. E nessa reportagem, que ela foi entrevistada por um site cristão, perguntaram para ela como que ela definia a cultura gospel. E aí ela respondeu que o movimento musical, chamado gospel, resultou deste processo sócio-religioso e abriu caminho para outras expressões. Isso quer dizer que testemunhamos uma ampliação sem precedentes do mercado religioso e de formas religiosas mercadológicas. Há também uma relativização da negação do mundo, tão cara aos evangélicos brasileiros. O corpo é valorizado, assim como a diversão. Com isso, temos uma nova cultura experimentada, um novo modo de ser evangélico, privilégio à expressão musical, envolvimento no mercado e espaço para o lazer e o entretenimento, ok? Ainda segue mostrando algumas coisas no livro, tá? Que ela trabalha sobre, o nome do livro é Explosão Gospel, e aí ela trabalha uma perspectiva sociocultural desse movimento no cenário evangélico brasileiro. E uma das coisas que ela mostra, eu coloquei em destaque para você ter um entendimento, é que ela vai falar que os cristãos se tornaram um segmento de mercado, se tornou um nicho. Começou a ser visto principalmente por aqueles que trabalham na área de marketing como um segmento a ser explorado. Ou seja, podemos investir ali porque teremos retorno. Tá? Então, vamos investir no mercado gospel porque tanto na música, Conde Sarzedas, tem retorno garantido. E de fato tem. E aí a pergunta que foi feita para ela nessa entrevista é: qual o efeito disso na teologia evangélica? E aí ela responde: o surgimento de novas teologias que resultam deste predomínio da lógica de mercado. A teologia da prosperidade, que apregou o sucesso material, especialmente o financeiro, como resultado da bênção de Deus, é fruto disso. Tá? Então, entenda que nós estamos inseridos na teologia da prosperidade que é vista como um segmento de mercado. Por quê? Olha só, pare para pensar. Qual que é a grande necessidade do brasileiro hoje? Dinheiro. Então, vamos explorar isso. E se explora através da fé, através daquilo que é pregado e ensinado. E ela segue dizendo: existe a ideia de que ao comprar um produto de orientação cristã, o crente não está só adquirindo um bem, mas chegando mais perto de Deus. Lembra aí o lenço ungido, a caneta ungida, a água ungida e por aí vai. Ou seja, o caráter sagrado atribuído aos produtos cristãos os torna uma espécie de mediadores entre Deus e o consumidor. Por isso, as pessoas compram adesivos para que seu carro seja protegido do mal ou adquirem camisetas que vão guardá-las de infortúnios. E isso sem falar em gente que compra um CD daquele cantor abençoado, acreditando que ouvir as músicas pode até proporcionar uma cura e por aí vai. Tá? Então essa é a perspectiva que ela trabalha nesse cenário. Tá? Então, segundo ela, qual que é o resultado disso?
Um novo modo de ser evangélico caracteriza-se pelo privilégio da expressão musical, por envolvimento no mercado e espaço no lazer e entretenimento. E ela ainda resume, dizendo que vemos hoje uma forte crise da ética cristã, quando privilegiamos o modo de ser baseado no eu e na experiência. E isso é totalmente incompatível com o evangelho. A mídia evangélica brasileira é extremamente comercial, ela reproduz a lógica da mídia secular e não faz diferença no meio. Então, um resumo do que ela coloca no livro o fenômeno gospel pode ser identificado a partir dos elementos que caracterizam a música, o consumo e o entretenimento. Tá? Então, deu para você ter uma noção como que o movimento gospel ele é muito mais abrangente do que simplesmente música. Tá? Então, na concepção dela, tem aí música, consumo e entretenimento. E essas três áreas, elas andam juntas no que diz respeito a esse movimento. Mas a grande pergunta é, quando foi que surgiu o movimento gospel? Tá? Lembre-se que a palavra gospel, vem do inglês, significa evangelho. Só que ela hoje é utilizada no nosso cenário nacional para classificar a música religiosa, vamos dizer assim, moderna e até mesmo pós-moderna. Tá? Então, é um certo tipo de música contemporânea que se canta dentro da igreja. Só que esse movimento, o movimento gospel, ele tem a sua origem ligada diretamente a um gênero musical desenvolvido por negros americanos a partir do blues e de músicas religiosas populares do movimento do século XIX chamado Revival, que ficou muito conhecido na época nos Estados Unidos, o movimento urbano. Tá? No Brasil, esse termo, como eu já falei para vocês, ele encontra-se relacionado extremamente à música, por quê? Porque a partir da década de 1990, início de 1990, ficou extremamente conhecido e começou a se popularizar a ideia de música gospel e por aí vai. Tá? Deixa eu citar aqui para você um outro escritor, o João de Oliveira Matias, em um artigo sobre o movimento gospel, estratégia de proselitismo, ele afirma que, mais precisamente, tal termo encontrou na igreja Renascer em Cristo um selo industrial para ser utilizado como nome de diversos produtos geridos pela igreja, tal como TV gospel, revista gospel, e aí vai. Aí você vai ver uma infinidade de coisa gospel, tá? Você vai ver filme pornô gospel, você vai ver sutiã gospel. É sério, e tem mesmo, tá? E por aí vai. Então, na perspectiva desse escritor, a igreja Renascer em Cristo é que, de certa forma, popularizou essa ideia de música gospel, mercado gospel, revista gospel, e por aí vai, ok? Nos Estados Unidos, esse movimento gospel, e aí nós bebemos da fonte dos Estados Unidos, ele ganhou força no final da década de 80 e início de 90, com um movimento chamado Movimento de Jesus. E aí então nós abraçamos, como é de costume do brasileiro, beber muito daquilo que não presta lá fora, nós abraçamos muito da teologia desse movimento de Jesus, e aqui no Brasil ficou conhecido como o movimento gospel. Deixa eu citar Magali Cunha de novo. Ela fala que a palavra movimento justifica-se de acordo com vários analistas e entusiastas pelas novas práticas desencadeadas a partir da profissionalização de músicos, cantores e grupos musicais evangélicos ocorrida no período, aliado ao desenvolvimento da mídia evangélica do Brasil, ambos fundamentados na teologia que enfatiza o valor superior do louvor e da adoração no culto. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouquinho nessa ideia de valor superior do louvor e da adoração no culto. Tá? Entre as características, a partir dessa ideia de movimento gospel, nós vamos ver que a igreja ela começou no final da década de 80 e início de 90, por conta desse movimento gospel, abraçar alguns gêneros e estilos musicais populares, tá? Que até no início da década de 80 e 90 era visto como mundanos, como o rock, o samba, o axé, apesar que o axé eu acho que não é demoníaco, tá, gente? Eu acho que não é mundano, tá? E por aí vai. Tá? A partir disso, o que nós vamos ver é que começou-se a criação de espetáculos gospel, como programas de lazer, espaço gospel. Aqui em São Paulo ficou muito forte, o pessoal da mais antiga aí, né, como o Cláudio, por exemplo, o presbítero Cláudio vai lembrar, a Renascer ela começou a ter, se eu não me engano, SOS da Vida, Marcha para Jesus, e por aí vai. Fruto justamente desse movimento. Tá? Então, o que popularizou essa ideia de movimento gospel foi justamente essa
essa ideia de expressão. Agora nós podemos liberar a expressão no que diz respeito a ser evangélico e por aí vai. Tá? Então, novamente, o Matias, só para a gente terminar essa ideia, ele vai dizer que o que ocorreu com tudo nos anos 90 pode ser considerado como uma explosão do gospel, como um movimento cultural religioso que revela um modo de ser evangélico mais pluralista, com efeitos na prática religiosa e no comportamento cotidiano. Então entenda, tem mais do que música, tá? É muito mais do que música. É lógico que a música é, vamos dizer assim, a porta de entrada, tá? É o green card para as demais mudanças, tá? Então começa na música e tem um desenvolvimento muito maior do que isso, tá? Vamos lá então, quais foram as consequências desse movimento na igreja? Primeira coisa, alteração na quantidade, estilo e papel da música no culto, tá? O tempo e destaque para a música, ele aumentou consideravelmente, tá? Então, se antes a pregação ela tinha, vamos dizer assim, um culto de 1h30, 45 minutos era pregação, ou 50 minutos era pregação, com o advento do movimento gospel, canta-se muito e prega-se menos. Tá? Em algumas igrejas, em alguns eventos, chegou ao absurdo de cantarem 2 horas, quando passa para o pastor, fala assim, pastor, 15 minutos, hein? E aí o pastor fala, olha, como eu não tenho tempo para pregar, eu vou apenas dar uma saudação e vamos embora. E é por aí mesmo. Tá? Outra coisa, no que diz respeito à questão do tempo. As músicas, elas eram feitas, compostas na primeira pessoa do plural. Nós cantamos, nós louvamos, nós exaltamos. E aí há uma inversão, agora é na primeira pessoa do singular. Eu sou vencedor, eu conquisto, eu quero, eu determino e por aí vai. Tá? Então nós vamos ver que houve uma mudança nisso. Antigamente a música era muito mais congregacional. Hoje, no que diz respeito à alteração, nós vamos ver que é possível no meio de um culto alguém estar cantando e de repente entra um solo de guitarra de 2 minutos. E aí quem está sentado, e aí entenda-se, tá? O nosso cântico ele é congregacional, a igreja toda cantando e louvando ao Senhor. E a pergunta em um momento de solo de guitarra, tem como você dizer, eu estou solando junto com ele? É meio difícil, tá? Entenda que eu não estou falando mal de guitarra, até porque eu gosto, tá? De guitarra, mas não é isso, não é esse o ponto. É só o ponto da mudança de ênfase, tá? O estilo da música mudou também, tá? Antes a música era mais clássica, os hinos tradicionais, eles eram mais valorizados. Hoje isso deu lugar ao quê? A cânticos de louvor em vários estilos musicais. Tem o seu ponto negativo, mas também tem seu ponto positivo, tá? A questão da contemporaneidade da música faz parte da igreja, mas não é esse o ponto. O ponto é que nós deixamos de produzir música com qualidade e passamos a abraçar música com baixa qualidade. Esse é o ponto essencial, tá? Outra coisa, o papel da música mudou. E mudou drasticamente, tá? Enquanto a música tradicional, as músicas mais antigas, nós cantamos hoje pelo menos 3 aqui pela manhã, era parte importante do diálogo entre Deus e o seu povo, hoje teve uma mudança. Então, em muitas igrejas hoje, por conta do movimento gospel, a música se tornou o quê? A alma do culto. É o que pulsa o culto, o que determina a tônica do culto, se o culto é bom ou não. Não é o que é pregado, mas é aquilo que é cantado. E aí, algumas igrejas, elas até pensam o seguinte, olha, nós teremos agora o momento de adoração com um grupo de louvor. Não. O nosso culto é, do início ao fim, adoração. Tá? Então, não existe essa dicotomia. Em algum momento, nós paramos e agora nós vamos adorar com um grupo de louvor. Não. Na primeira oração, até a bênção apostólica, nós estamos em adoração a Deus. Isso é a ideia de culto, tá? A música, em algumas igrejas, por conta dessa alteração, ela, de certa forma, se tornou um novo sacramento. Então, para muitos, ela transmite uma ideia de como se fosse uma intermediária. Ou seja, nós precisamos dela para chegarmos a Deus. Porque se nós não tivermos a música,
nós não iremos conseguir ter contato com Deus. E aí, olha só, em alguns ambientes, a música ela é vista como um instrumento para criar uma atmosfera para a adoração ao Senhor. Ou seja, nós precisamos da música. E a música, ela assume um papel diferente. Que papel que é? Olha só, isso não é novo, tá? Um pregador americano chamado Billy Sunday, em 1914, ele disse o seguinte: a introdução do culto é feita por cerca de meia hora a 1 hora dessa música variada. Quando o próprio evangelista está pronto para pregar, a multidão já foi levada ao entusiasmo e fervor que a torna receptiva à sua mensagem. Qual que é a ideia do movimento gospel? A música, ela vai quebrar o seu coração. E aí você vai estar pronto para ouvir a mensagem do evangelho. Então, nós precisaríamos de uma música de fundo hoje pela manhã. Tá? É comum isso em igrejas evangélicas que abraçam o movimento gospel. Geralmente, quando o pregador está pregando, né, tem alguém no fundo tocando uma música do teclado bem baixinho. Né? Por quê? Porque a ideia é que essa música vai fazer com que a palavra quebre o seu coração. Então, nós precisamos dessa música porque é ela que cria toda a atmosfera para que a igreja cultue de forma correta. Outra consequência: os cantores viraram artistas e agora são independentes dos seus pastores. Tá? Antes do movimento gospel, os cantores eles eram, quase na sua maioria, tutelados por pastores e igrejas. Tá? Isso era bom por conta da teologia das músicas. Tá? Existia limite, existia prestação de contas, existia discipulado. Era ruim, porque nem sempre o cantor evangélico ele tinha oportunidade de liberdade de cantar em outras igrejas, por exemplo. Tá? Mas com o advento do movimento gospel, o cantor ele passou a viver proveniente de quê? De rendas, que é fruto de uma estrutura, tá, artística que a indústria do entretenimento determina. Então aí começa alguns problemas. E aí vai surgir a figura do ministro de louvor, tá? Ou levitas. Já ouviram essa expressão, né? Fulano de tal é levita do Senhor, ele tem que cantar, né? A questão do estrelismo. Em algum momento, uma pessoa que dirige o louvor, ela se torna mais santa e mais importante do que toda a congregação que está cantando ao Senhor. Tá? E aí, interessante é que uma das dinâmicas desses ministros de louvor é que sempre existe um sermonete entre uma música e outra. Tá? Por que se demora tanto e tem tanta pouca ênfase na pregação? Porque geralmente o ministro de louvor ele vai cantar uma música e vai ministrar 15 minutos. Ele canta outra música e ministra mais 15 minutos. Então você imagina num culto de 1h30, às vezes em 2 músicas acabou o culto. Por quê? Porque o ministro de louvor ele vai cantar e ele vai ministrar em cima daquilo que ele está cantando. Tá? E nem sempre as ministrações são tão felizes assim. Tá? Algumas nós deveríamos tampar os ouvidos, pedir a Deus perdão e sair da igreja. Porque são deploráveis. Tá? Então, os cantores eles viraram artistas e aí nós vamos ver que acontecem umas aberrações. Por quê? Porque o problema é que a grande maioria desses pseudos ministros de louvor, eles se dedicam, em alguns casos, aos acordes musicais e não ao estudo da teologia. Tá? E por que isso aqui é grave? Porque o critério para escolher as músicas ou as letras das músicas não é mais o conteúdo teológico. Mas o critério se torna o quê? Aspectos estéticos, artísticos e às vezes o gosto do ministro de louvor. Tá? Vamos lá então. Terceira consequência aí. Banalização do objeto do culto, que é Deus. O principal objeto do culto que nós prestamos na igreja é a glória de Deus. E qualquer outro aspecto nós entendemos como secundário. Tá? Então, os elementos do culto como oração, leitura bíblica, exposição da palavra, ministração dos sacramentos, visam bem dizer e enaltecer a majestade de Deus. Tá? É um escritor, chamado Terrien, ele vai dizer que a adoração não tem por objetivo primordial edificar, elevar, purificar ou consagrar os adoradores. Esses resultados devem ser subprodutos. Por quê? Porque o propósito da adoração é glorificar a Deus. Então, qualquer aspecto do culto que
tira ou rouba a glória de Deus, ele é pecaminoso. E o movimento gospel, ele faz justamente isso, ele banaliza aquilo que é mais importante no culto, que é a glória de Deus. Por quê? Porque o foco do movimento gospel não é a glória de Deus, mas a entronização de quem? Do homem. Por isso que o culto no movimento gospel, geralmente, tem um formato de um show. Então ele vai ter um astro pop, ele vai ter um jogo de luz diferente, ele vai ter um jogo de fumaça, e às vezes tem até ingresso para você entrar e cultuar Deus. Tá? Então, vamos dizer assim, o ambiente da igreja, no movimento gospel, ele é criado para funcionar como se fosse um spa, porque o objetivo é justamente promover a felicidade e o bem-estar das pessoas. Tá? Então, no movimento gospel, por mais que se diga, cante, fale que o foco é a glória de Deus, né, é a glória de Cristo, o que é cantado, o que é falado, o que é exposto, visa o contrário. Visa entreter e agradar o coração do homem. Você quer ver um exemplo disso? A música Sabor de Mel, cantora Damares. Tá? Eu peguei partes aqui para você ver. Olha só. Vão dizer que você nasceu para vencer. Tá? E aí vai dizendo mais embaixo. Quando ver você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Irmãos, e aí vai terminar dizendo depois, né? Na verdade, minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha pergunta é, aqui está falando mais de quem? De Deus ou da pessoa? Da pessoa. E mais do que isso, olha só. Vai estar entre a plateia e você no palco. Ou seja, vai chegar um momento que todo mundo vai olhar para você, né, e você vai estar entronizado, todo mundo vai ser humilhado. Então, as letras do movimento gospel, a tendência delas é apontar muito mais para o homem do que para Deus. Por isso que é em primeira pessoa. Tá? Então, a mudança já começa aí. Geralmente em primeira pessoa. Olha o que João Calvino dizia sobre música. Canções compostas meramente para agradar ou acariciar os ouvidos são impróprias à majestade da igreja e só podem ser desagradáveis a Deus. Tá? Era isso aí que João Calvino pensava a respeito da música. Outra consequência, supervalorização do sentimentalismo. Tá? O crescimento da música congregacional no louvor, por conta do movimento gospel, ele marcou uma diminuição de ênfase na verdade doutrinária, que era objetiva, e um aumento na experiência subjetiva. O exemplo da música que eu passei anterior aponta justamente para isso. Tá? Por quê? Porque a mudança de foco, ela afeta claramente no conteúdo daquilo que é cantado. Tá? Então, enquanto as canções mais antigas, antes do advento do movimento gospel, os hinos mais tradicionais, eles procuravam glorificar a majestade de Deus. Nós cantamos essa manhã, vocês viram, Tu és fiel, Senhor. Né? As músicas do movimento gospel, em grande maioria, tá? Não são todas, mas em grande maioria, glorificam o sentimentalismo puro e simples. Então hoje a adoração é caracterizada como algo que acontece de bom no coração, mas longe do seu intelecto. A música é muito mais sensitiva do que você pensar sobre o que você está cantando. Tá? E aí nós vamos ver o seguinte, olha só, 2 exemplos para você ver de músicas. Raridade, tá? Do Anderson Freire. Olha só, vamos lá. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Isso aqui está falando de quem? E dá vontade até de chorar mesmo, né? Porque, assim, é como se fosse declaração. Se eu colocasse aqui o nome da minha esposa, encaixaria? Lógico. Então, assim, a ênfase, fora que quando fala aqui de ouro de Ofir, né, ela trabalha de um aspecto precioso, mas na verdade, biblicamente falando, não é esse o sentido, é o sentido de juízo, né? Mas foi tratado aí como algo bom. Estou apaixonado, Ministério Fogo e Glória. Estou apaixonado. Né? Jesus, meu amor maior. Então, assim, olha só, o foco aqui é só em emoção. E sem falar que essa música Fogo e Glória aqui,
desse tamanhozinho, mas o cantor gasta 15 minutos cantando ela. E é sério mesmo, coloca lá no YouTube, Fogo e Glória, estou apaixonado. Tá? O que ele repete essa expressão, Jesus, estou apaixonado, meu amor maior. Então assim, sei lá, 3, 4 estrofes, 15 minutos, é muita coisa. Tá? Eu acho que em 1 minuto e meio a gente cantava essa música. Mais 15 minutos, tá? Então, olha a diferença. Os hinos antigos, eles tinham um padrão de adoração que era tão racional quanto emocional. Peguei o exemplo aqui do hino Aflição e Paz, o hino 108, né? Mas poderia ter sido outro também. Mas só para você ter o exemplo aí, ó. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Que diferença, né? Tá? E sem falar que no final, né? Na terceira estrofe, meu triste pecado foi meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, a mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Tá? Então olha a diferença do conteúdo teológico, daquilo que nós temos diante de nós, no que diz respeito à música mais antiga, mais clássica, e daquilo que é produzido como movimento gospel hoje. Agostinho dizia que quando às vezes a música me sensibiliza mais do que as letras que se cantam, confesso com dor que pequei de forma a merecer punição, e assim sendo, prefiro não ouvir a cantoria. Essa frase aqui, ela bateu pesado, porque como nós gostamos de uma música que mexe com a gente, né? Mas mexe no sentido simplesmente de mexer com as emoções, sentir um arrepio. Agostinho está dizendo o seguinte, olha, música boa é aquela que te leva à reflexão, é aquela que te leva à mudança de postura, é aquela que leva o seu coração e a sua mente para mais perto de Deus do que simplesmente um arrepio. Então ele diz, olha, se sensibiliza mais do que a letra, ignora, tá? Ignora mesmo. Uma das consequências do movimento, desprezo pelo estudo da teologia, tá? Como nós falamos, o movimento ele afetou profundamente a música que é cantada dentro da igreja, tá? Então, antigamente os hinos, eles eram compostos com propósito didático, tá? Eles eram escritos para ensinar e reforçar conceitos bíblicos e doutrinários no contexto de louvor direcionado à pessoa de Deus. Então, os hinos mais antigos, antes do advento do movimento gospel, eles visavam a adoração a Deus, proclamando sua verdade de uma maneira que aumentava a compreensão da verdade revelada de Deus pelo adorador. Então, o movimento gospel, ele fez com que aquilo que era importante naquilo que era cantado, que era teologia, fosse retirado, o aspecto objetivo foi retirado e no lugar foi colocado o aspecto subjetivo. Então, os cânticos, hinos e cânticos mais antigos, eles elevavam o pensamento do adorador. Tá? Então, e davam a eles palavras impressionantes pelas quais lembravam dos atributos de Deus. Eu peguei um exemplo aqui do hino 315, para você ver como que música boa melhora até o nosso vocabulário. Tá? Olha só, serviço do crente. Tem uma palavrinha lá embaixo, a última frase. Pois Jesus salvação inefável nos dá. Você sabe o que significa a palavra inefável? Então você aprendeu hoje com uma música, olha só. A palavra inefável significa que não se pode exprimir por palavras. Então olha o que o autor dessa canção está dizendo. Olha, pois Jesus me dá uma salvação que eu não consigo exprimir, mesmo com as palavras que eu estou cantando. Tá? Então, entenda como que há uma diferença hoje, porque a maioria das canções compostas hoje refletem uma teologia rasa, inexistente e praticamente não falam e não ensinam nada sobre Deus. E aí o querido Augusto Nicodemos falou sobre isso. Nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. É uma realidade. Nós cantamos muito, mas nem sempre o que cantamos está de acordo com aquilo que Deus deixou revelado na sua palavra. Ok? Vamos lá então, vamos seguir. Acho que dá tempo de terminar hoje. Quais são os perigos, então, do movimento gospel no evangelicalismo brasileiro? Primeira coisa, olha só. O movimento gospel, facilmente, ele promove o mundanismo. 2 exemplos para você aí, tá? Há aqui do lado um pastor dançando um funk na hora do culto, tá? E aí eu trouxe um meme que você acha aí. Então, é tudo isso dentro da igreja? Funk, carnaval gospel, night gospel, bebidas alcoólicas, festa em homenagem a São João,
festa junina, agora até hotel gospel. Tá? Então, é mais ou menos a ideia que nós encontramos no que diz respeito ao movimento gospel. Então, colocou-se a legenda gospel na frente, pode tudo. Ficar gospel, o motel gospel, né, e por aí vai. A camisinha gospel e por aí vai. E caminha por aí. Olha o que Bob Larson falou sobre isso tempos atrás. Roupa e coreografias jamais farão do evangelho algo atraente. Os grandes homens da fé foram mártires, não meros gingadores. Então, E aí, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos ser sinceros. Quando um cantor de funk gospel, por exemplo, ele se veste e rebola dentro de uma igreja, que diferença tem dele para alguém que está dançando no baile funk lá fora? Tá? Outra pergunta. Uma festa junina, ela se torna menos pagã, simplesmente pelo fato de ser intitulada festa jesuína. E é esse o nome que eles dão mesmo, festa jesuína. Outra coisa, vamos lá. Eu conversando com alguns jovens no final de semana, eles me falaram uma coisa que eu fiquei até assustado. Existe uma festa aí mundana chamada Festa do Farol. Tá? Festa do Farol, como é que funciona? Cada um vai com uma cor. Se você não quer nada, você vai com vermelho. Se você tá na dúvida, vai com amarelo. Mas se você quer relacionamento, se você quer ficar com alguém, arrumar alguém, você vai com verde. Festa do Farol. E aí, existe a Festa do Farol Gospel. Tá? E a pergunta é, a Festa do Farol Gospel, ela é menos perniciosa e pecaminosa do que uma festa do farol que não é gospel? O simples fato de levar o nome gospel torna ela menos pecaminosa? De forma nenhuma. Tá? De forma nenhuma. Tá? Sem falar que o movimento gospel ele gosta de pegar hits das músicas ruins brasileiras e transformar em música sacra. Tá? Lembra daquela música do Michel Teló, Ai Se Eu Te Pego? Pois tem uma música evangélica agora. Tá? E o tema é Assim Eu Prego. Tá? Assim eu prego. E por aí vai. Então, assim, o mundo gospel, de forma debochada mesmo, e refletida, tá? Tem levado o mundo para dentro da igreja, trocando aquilo que é sagrado por aquilo que é profano. Ainda deveríamos lembrar aquilo que Ezequiel 44, 23 fala sobre os sacerdotes. Que os sacerdotes eles deveriam ensinar o povo a distinguir aquilo que é sagrado do profano, aquilo que é imundo daquilo que é puro. Tá? Então, a gente vê que o movimento gospel acaba agindo de forma a facilitar a promoção do mundanismo dentro da igreja. Outro perigo aí com o movimento gospel, ele encoraja o exibicionismo. Tá? Irmãos, olha, toda apresentação em público, seja musical ou não, ela traz consigo o quê? A tentação de se exibir. Tá? Um pastor passa por isso, alguém que constantemente dá palestras no trabalho passa por isso. Então, o fato de estar na frente de um público, geralmente leva a pessoa que está nessa posição à tentação de se exibir mesmo. E aí, o exibicionismo é uma das facetas do mundanismo, em que o foco todo ele é dirigido para o artista e não para quem ele representa. É aí que está a tentação. Então, um pastor, um pregador, ele pode ser tentado em algumas situações pensar que ele é mais importante do que a mensagem que está sendo proclamada. Tá? Ele, como arauto, pensar que ele é mais importante do que aquele que enviou ele com a mensagem. O mesmo se dá no que diz respeito àqueles que se colocam para cantar. Então, olha só, vou dar um exemplo para você aqui, 2 exemplos. Troféu de Ouro 2015 premia os melhores da música gospel nacional. Aí você vai ver aqui embaixo que Cristina Mel cantando Sucesso Mestre, tá? E por aí vai. Além de outros que foram premiados aí, porque venderam cópias acima de 40 mil e por aí vai, tá? Outro, Troféu Promessas premia destaque da música nacional gospel. Então teve aí melhor clipe, melhor Blu-ray, melhor CD, melhor cantora, melhor cantor, e por aí vai. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Diante do Troféu Promessas, tá, que eu peguei aqui como exemplo, quem está no centro das atenções? É Jesus ou o melhor cantor, o melhor CD, o melhor videoclipe, por aí vai? Tá?
Outra coisa, tá? Os artistas gospel, eles passam a ser conhecidos, comentados e copiados nos moldes dos artistas seculares. Tá? E aí começa um problema. Por quê? Porque a mensagem que o movimento gospel ele passa é que a música gospel ela é tão boa e ela é tão vendável quanto qualquer outro segmento musical. Então já não há mais distinção entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. O interesse é em vender. Então, se para vender eu tenho que produzir uma música de qualidade teológica inferior, vamos lá. Por quê? Porque eu quero ser o melhor, quero ter o CD mais vendido, quero ter o melhor videoclipe. E por aí vai. Tá? Além disso, existe também o fato que alguns cantores famosos, geralmente eles cobram cachês. Então, irmão, eu queria convidar o senhor para estar conosco numa conferência missionária, o senhor nos abençoar com a sua música, né? Não, então, eu cobro 10 mil reais por uma hora. Então se cobram 60 mil, tá? Eu sei de um cantor gospel que geralmente ele manda uma relação daquilo que tem que ter, no que diz respeito a instrumento na igreja. E se a igreja não cumprir aquilo, ele não vai. Tá? Então a caixa de som, sistema de iluminação, a fumaça, ele manda uma lista, além do cachê de 60 mil reais. Lógico, tem que pagar a locomoção dele de 50 quilômetros da casa dele para a igreja. Então é caro mesmo. Tá? E por aí vai. Então, deixa eu fazer uma observação aqui. Não é errado, tá? Um cantor ele receber oferta da igreja. Não é errado. Tá? Mas existe uma grande diferença entre você receber uma oferta para você servir ao Senhor na casa do Senhor e você receber um cachê que você estipula. E aí eu estou falando o seguinte, olha, eu sei que o cantor, né, o músico na igreja, ele tem suas despesas, ele tem que ensaiar, ele tem que comprar instrumento musical, ele tem que comprar corda, às vezes ele tem que abençoar quem faz parte da banda. Isso é necessário ele ter essa ajuda da igreja. Só que ele não pode, em detrimento disso, explorar a igreja. Então, a minha dificuldade com o movimento gospel é que, independente da igreja, se ele vai cobrar 50 mil reais e não abre mão disso. Então, a minha preocupação é que fica um apego muito grande ao dinheiro e muito pequeno a forma de abençoar a igreja através da sua música. Tá? Então, e isso aqui é a crítica que também a gente pode fazer para pastores que cobram. E existem pastores que cobram também cachê. Tá? Tem um pastor aí do mundo pentecostal, que eu não vou citar o nome aqui, mas esse pastor ele é um que tem crédito no céu. Sempre ele ora falando que tem crédito no céu. E esse pastor ele cobra até mesmo maquiadora. É sério. Eu vou pregar na sua igreja desde que você me pague tanto e tenha à minha disposição uma maquiadora. É estranho, né? Então, trazendo aqui para o mundo gospel, nós precisamos não somente de canções que falem de crucificação, mas precisamos também da crucificação do próprio cantor, do próprio pregador e por aí vai. Tá? O Derek Kidney, ele disse que sua inódia é um trono para Deus ou uma plataforma para o homem? Uma pergunta que ele faz. Tá? E aí é uma pergunta que nós temos que direcionar justamente para os cantores do mundo gospel. Aquilo que você canta é uma plataforma para a glória de Deus ou simplesmente para você se exibir? Ok? Lembrando aí de Filipenses 2,7, o exemplo de Cristo se mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tá? Se Cristo fosse cobrar de nós aquilo que ele fez, nós estaríamos encrencados. Então deveríamos pensar dessa forma. Outro perigo, o movimento gospel apresenta o evangelho como entretenimento. Tá? A palavra entretenimento significa aprazimento, que dá a ideia de uma representação ou espetáculo voltado a gerar prazer. Tá? Então, no movimento gospel, nós vamos ver festas juninas gospel, show, baladas gospel. E aí eles defendem o quê? Que fazem isso para apresentar o evangelho e afirmam que o foco quem é? O foco é Jesus. Então, vamos pegar aqui o exemplo de um pastor bem conhecido, Silas Malafaia, comenta a versão gospel das festas juninas. O foco é Jesus. Tá? Ele vai dizer que no meio evangélico, muitas igrejas aproveitam a época e o formato das festas juninas para promoverem eventos de celebração e evangelismo, as chamadas festas jesuínas. E aí ele vai dizer,
Essas festas folclóricas foram reeditadas pelos evangélicos para fins evangelísticos. Lembrando, festa junina não é apenas folclórica não, tá? Tem um viés religioso do catolicismo romano por trás disso. Então não é simplesmente uma festa folclórica não, tá? E aí ele vai dizer, foram reeditadas, né, para fins evangelísticos, para atrair as pessoas que vão às festas juninas tradicionais. O foco não são as comidas típicas nem promover canções de forró gospel, e sim Jesus. Por meio dessa estratégia, muitas pessoas que não conhecem o Evangelho podem ouvir canções que falam do amor de Deus. O pastor Sérgio falou sobre isso hoje pela manhã, pregação. Receber uma oração e ter a oportunidade de entregar sua vida a Cristo. Meus queridos, vamos lá. O objetivo do entretenimento é gerar prazer. E o alvo do evangelismo é prevenir o homem da sua condição deplorável, alertando que ele tem que se voltar para Deus. Tá? Então, eu não consigo, sinceramente, pode ser que você consiga melhor do que eu ter essa compreensão, mas eu não consigo. Como que eu vou estar lá tomando um crentão, né? Tomando um crentão, ou não tem alcoólico, mas é crentão, por isso que é crentão, né? Ouvindo shot santo, tá? Eu não sou crente. Ouvindo shot santo, tomando um crentão, eu vou pensar em Jesus? Eu estou ali por causa de Jesus? Tá, então, o próprio argumento do Silas Malafaia é preocupante porque ele fala assim, olha, nós queremos apenas trazer as pessoas que vão na festa junina. Vamos dar uma diferenciadazinha aqui com alguma música diferente e tal, em vez dele ir numa festa junina pagã, ele vem aqui. Tá, então, é complicado isso. Então, o evangelismo, na verdade, não é realizado para gerar alegria ou sensação de bem-estar no ouvinte, mas sim mostrar às pessoas a sua necessidade de voltar-se para Deus. Então, a questão, como diz Martin Lloyd Jones, é que a pregação não visa entreter, mas sim conduzir pessoas à salvação, a ensiná-las como encontrarem Deus. E aí, olha só, esse perigo aqui, que eu citei para vocês, que é o evangelho como entretenimento, ele gera isso aqui, tá? Revela uma falta de fé no evangelho. Por quê? Porque a maioria dos defensores do movimento gospel, eles vão dizer o seguinte, olha, nós promovemos forró gospel, balada gospel, festa do farol gospel, porque nós temos uma estratégia de evangelização. É uma forma de aproximar a igreja do mundo e ganhar os ímpios para Deus. Então, o que eles vão defender é isso aqui mesmo. O movimento gospel defende que a única forma de alcançar os jovens é através de shows, festas, entretenimento, tá? E que isso é apenas uma porta para apresentar o evangelho e, ao mesmo tempo, segurá-los dentro da igreja. Só que eu digo para você que isso aqui é uma total falta de fé no poder do evangelho, tá? Paulo já disse isso. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tá? Eu falei na semana quando eu falei sobre a igreja emergente que o conteúdo é ele que determina a forma. A forma não pode falar mais alto que o conteúdo. E em festas como essa, estou dando aqui o exemplo da festa jesuína, na realidade a forma fala muito mais alto do que o conteúdo. John MacArthur, no seu livro Com Vergonha do Evangelho, afirma que não ousemos menosprezar o principal instrumento do evangelismo, a proclamação direta e cristocêntrica da genuína palavra de Deus. Aqueles que trocam a palavra por entretenimento ou artifício descobrirão que não possuem um meio eficaz de alcançar as pessoas com a verdade de Cristo. Meus irmãos, se o evangelho, a palavra do evangelho, não convence o coração do homem de seu pecado, não vai ser um forró santo, não vai ser uma balada gospel que vai fazer isso. Não vai. Então, não tem como fugir das escrituras. É pregar o evangelho. Tá? Isso não quer dizer que nós não usamos estratégia. Usamos. Tá? Só que a estratégia não pode falar mais alto do que a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho não pode ser descaracterizada pela forma que ela é apresentada. Porque se isso acontece, nós diluímos completamente o evangelho. E aí uma próxima consequência é justamente isso. O movimento gospel ele tende a diluir a mensagem do evangelho.
Tozer, escritor americano, já falecido na década de 50, 60, ele já denunciava isso, dizendo que muita coisa que passa por cristianismo neotestamentário é pouco mais que a verdade objetiva, adocicada com canções e tornada saborosa por meio de entretenimentos religiosos. Então, década de 50 e 60, já denunciava os Estados Unidos. Parece que ele está vivendo aqui no Brasil. E hoje? Então, quando nós ouvimos aquilo que é cantado no movimento gospel, por exemplo, dá para perceber como que a mensagem do Evangelho ela é diluída justamente para ser vendida. Então, a música ela é gravada pensando em agradar e glorificar não é a Deus, mas é o público que é visto como segmento de mercado. É um nicho que precisa ser alcançado. Vendas que precisam ser feitas. Vamos dizer assim, é uma gravadora que precisa ser satisfeita. Tem um cantor que eu gosto muito, o Johnny Cash, que na década de 40, 30, 50, quando ele começou a vida dele como cantor, ele chegou para a gravadora e falou assim, eu quero gravar música gospel. E o gospel dele era música com letra, com conteúdo. Né? O gospel americano é diferente daqui. E aí, a gravadora disse o seguinte, isso não vende. Muda o seu estilo. E aí ele mudou. No final da sua vida, ele disse o seguinte, não, agora eu vou romper com a gravadora. Eu vou gravar música que direcione o coração e o pensamento para Deus. Então, quantos cantores gospel não fazem isso? Tá? Então aí o estilo, a cadência, a letra é pensada a partir não daquilo que as escrituras direcionam, mas a partir daquilo que agrada o cliente. Não são as verdades ricas e profundas do Evangelho que vem à tona, mas é o subjetivo, é o sentimentalismo, é aquilo que arrepia a alma, é aquilo que mexe com o coração, é aquilo que leva o rapaz a colocar a mão no bolso e ir lá comprar um CD. E por aí vai. Tá? Então, o movimento gospel, ele submete a arte cristã a métodos de produção em massa. Por quê? Porque existe uma dinâmica de lucro, tá? E aceitação. Então, tem que ser uma produção que, de certa forma, vai alienar uma massa em prol da sobrevivência. Então, é um aspecto puramente mercadológico e por aí vai. E aí, no que tange ao aspecto teológico, conteúdo teológico, nós vamos ver perda do ensino, tá? O louvor a Deus e a adoção, o louvor a Deus é substituído por uma adoção um pouco mais de autoajuda, subjetivista, egocêntrica e cheia de frases feitas. Tá? Então, falar da depravação do homem, a necessidade de arrependimento genuíno, renúncia, isso aí, meu irmão, isso aí ofende o consumidor. Vamos fazer uma música mais de boa, mais light, que fala só do amor de Deus, porque vende. E por aí vai, ok? Diga, Lia. Calma aí, pede para o Léo pegar o microfone que aí eu escuto. Diga. Me incomoda um pouco, às vezes, como é falado, eu fico preocupada assim, até que ponto a gente consegue diferenciar o que você está dizendo que é gospel e o que não é. O que é aquilo que a gente deve ou não cantar ou acreditar que é uma música que eleva os nossos pensamentos a Deus. Você disse no começo que, às vezes, as músicas gospel falam muito sobre a primeira pessoa. E nós cantamos, eu fiz uma lista de música aqui que a gente canta na igreja, na primeira pessoa. Então, a minha preocupação é que quando você fala assim, em alguns momentos a gente vê cantando aqui achando que nós estamos, talvez, nesse movimento, ou, por outro lado, a gente deixa de cantar coisas que eu considero que forem importantes para mim e na minha vivência na igreja, e que eu não acho que é só de um movimento. Então, em alguns momentos, o cantor coloca como uma poesia, assim como Davi coloca como uma poesia, né? Quando ele fala, enquanto eu me calei, né? Então, ele está falando na primeira pessoa. Então, tem outras coisas, eu vi hinos, né? Fiz uma lista aqui. Então, assim, a minha preocupação é a gente saber separar. E não ficar tão certo, okay. Né? Você falou também na questão Então, Lia, espera aí que essa primeira pergunta sua eu respondo na última aplicação. Tá? Vai, pode ir.
Como fazemos para isso, e a questão da questão de dinheiro, né? E eu vi que você falou sobre, eu acho que eu entendi que você está falando nos extremos. Sim, porque o extremos. Dinheiro, até pastores que a gente conhece no nosso meio, nem sempre vem por conta da oferta que a igreja vai passar. Então, acho que é só uma questão de deixar mais claro isso. Né? Então, eu não sei se você percebeu, mas quando eu falei sobre a questão do cantor gospel, ele receber, eu falei que não é errado a igreja o abençoar. Tá? E aí eu até dei o exemplo que, da mesma forma que cantores, eles cobram cachês e cachês absurdos, tá? Ao mesmo tempo existem pastores também que fazem isso. Tá? Sim, Então, qual que é a dinâmica da IPB? Eu estou falando de uma igreja que... Vou falar de duas igrejas que eu conheço. IPB é Assembleia de Deus. Assembleia de Deus que fui criado até meus 20 anos e sei que a dinâmica lá é de pastores que cobram cachê. E cobram alto. Tá? E cobram alto mesmo. Então eu vou falar para você que eu participei de realização de congressos de jovens e que nós entrávamos, eu fui tesoureiro 2 anos de congresso de jovens. E era um congresso que tinha aí, por dia, uma média de 5.000 pessoas. Tá? Então, era de manhã, tarde e noite. E a perspectiva era, nós vamos chamar quem? Ligávamos para um, não, eu vou, desde que vocês paguem a minha estadia, a minha passagem aérea para 2 pessoas acompanhando. Sua esposa, não, meu assessor e fulano de tal. Tá? E aí tinha pastores que faziam o seguinte, Lia. Além de cobrar o cachê, cobrava metade da oferta que era arrecadada. Então, estou falando para você o seguinte, que na IPB a dinâmica, pelo menos as igrejas por onde eu passei, é que os pastores eles não cobram cachê para pregar. E não cobra mesmo. Tá? Por quê? Porque nós entendemos que a igreja já nos abençoa com as congras pastorais. Então, nós fazemos isso porque nós servimos ao Senhor através disso. Né? O que acontece quando a IPB convida um pastor para pregar, vamos dar um exemplo, o pastor Nicodemo vai vir para cá. Tá? Geralmente o que acontece é que a igreja ela abençoa com uma oferta e as despesas de viagem, mas não é estipulado por quem está vindo. Eu entendi. Entendeu? Eu conheço bem aqui, né? Estou há muitos anos aqui, mas eu fico preocupado com pessoas novas que estão no nosso meio de entender e diferenciar isso. A minha preocupação maior é essa. Tá bom, tá? Então, daqui a pouquinho, na última pergunta, na última aplicação, Lia, eu consigo responder a sua primeira pergunta, ok? Vamos lá então, olha só, os compositores cristãos, primeira aplicação, precisam levar suas tarefas a sério, tá? Meus irmãos, compositores são professores também, tá? Então, muito do que nós aprendemos da verdade revelada de Deus, tem, vamos dizer assim, um forte apego àquilo que nós ouvimos. Verdades são mais fáceis de ser aprendidas através da música do que através da pregação, e isso é um fato. Tá? Então, é um fato mesmo, você consegue, não é à toa que os salmos, eles eram cantados em Israel, tá? Em primeira pessoa, do plural e do singular, eram cantados, tá? E a dinâmica, tanto na primeira do singular quanto do plural, era apontar muito mais para quem era adorado do que quem estava expressando. Então, você pega o Êxodo 15, que é a primeira menção de cântico, que é o cântico de Moisés. Você vai ver que o tempo inteiro, quando Moisés fala dele, ele vai falar assim, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha salvação. Mesmo quando ele fala dele, a tônica é apontando para Deus. Tá? Então, quando eu falei, Lia, da mudança da primeira pessoa do singular, né, do plural para o singular, é que nós perdemos a ideia de cantarmos em congregação. Tá? Não a ideia que não se pode fazer isso. Tá? Então, acho que pode ser que eu não expliquei na hora, mas a ideia é que nós perdemos essa ideia de cantarmos juntos na igreja. Tanto é que eu dei o exemplo do solo de guitarra, não foi? Foi isso mesmo. Então, foi mais ou menos nessa lógica. Não que seja pecaminoso cantar em primeira pessoa, não é isso. Tá? Mas a ideia é que, quando nós cantamos em congregação, o bom é que nós possamos cantar na primeira pessoa do plural. Ok? Então, vamos lá então. Uma das aplicações que é importante pensar é que os compositores, eles têm que ser, e tem que ser mesmo, hábeis em teologia. Eles têm que conhecer as escrituras sagradas, no nosso caso aqui presbiteriano, os nossos símbolos de fé, para que possam compor músicas dentro daquilo que nós professamos e confessamos. Então é meio discrepante você pregar uma teologia calvinista e a música que é cantada na igreja tem um cunho arminiano. Então, quem que pode nos ajudar nisso? São os compositores. Tá? E a nossa oração é que as igrejas elas possam investir nisso. Tá? Elas possam cultivar em crentes, em pessoas que crescem na igreja, tendo uma teologia saudável, que têm disposição para e tem o chamado de Deus para isso, tem que investir nisso.
tem que abençoar nisso, tá? Lutero dizia que a música de qualidade, ela é um eficiente veículo para explicação do texto. Serva, portanto, e não espetáculo por si mesmo. Ou seja, ele está dizendo, a música, ela não é simplesmente algo que tem que se mostrar. Ela tem um aspecto didático. E ela pode e deve ser serva daquilo que é pregado. Tá? Uma citação aqui do maestro Parcival, ele diz que Lutero entendia que boa música poderia fixar as verdades teológicas anunciadas. E é um ponto. Tá? Quando você canta uma música que ela é totalmente bíblica, você está colocando na sua mente de forma muito mais fácil verdades eternas do que aquilo que você está ouvindo agora. Tá? Você quer ver como é que música não sai da cabeça? Vamos lembrar alguns jingles antigos aí? Aquela do Danoninho. Lembra? Me dá, me dá, me dá. A gente não esquece. Tá? Lembra do Big Mac? Como é que é do Big Mac? Você lembra? 2 alface, 2 hambúrgueres. Ninguém esquece, viu só? 2 hambúrgueres. A gente não esquece. Tá? Então, é muito mais fácil você assimilar, através da música, verdades, do que através daquilo que é pregado. E é um fato isso. Tá? Às vezes, num culto, e aí entenda que a nossa liturgia, ela tem a centralidade nas escrituras sagradas, aquilo que é cantado, aquilo que é lido, aquilo que é orado aponta para aquilo que vai ser pregado. Às vezes, com uma canção que é entoada no final do culto, ou no meio do culto, você fixa uma verdade que foi pregada naquele dia. De forma muito mais fácil. Tá? Então, é importante pensar nisso. Outra coisa, os pastores devem acompanhar mais de perto e mais cuidadosamente o ministério de música na igreja. Na IPB, eu posso falar da IPB, funciona bem diferente de outras igrejas, é função do pastor mesmo, conscientemente fixar um alto padrão para o conteúdo bíblico e doutrinário que é cantado na igreja. A Constituição da igreja fala sobre isso, tá? O manual presbiteriano. Lá na linha D do artigo 31 da Constituição da IPB, registra que uma das funções privativas do ministro é orientar e supervisionar a liturgia na igreja de que é pastor. Tá? Então, é função e prerrogativa do pastor na IPB ele ter a responsabilidade da docência na igreja. E se nós entendemos que a música ela ensina, a música também está debaixo da tutela do presbítero docente da igreja, que é o pastor. Então, a tendência normal é que pastor e conselho andem juntos quanto a isso. No que diz respeito a analisar o que é cantado, determinar aquilo que pode, aquilo que não pode. Por quê? Porque o conselho é eleito para isso. O pastor ele é colocado na igreja para isso. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que acontece geralmente nas igrejas, não estou falando aqui de IPB, estou falando de um modo geral, é que muitos pastores eles delegam isso para outras pessoas. Então, vou dar um exemplo. Um jovem de 20 anos, ele assume o ministério de louvor da igreja, ele é o ministro de louvor, e aí está sobre a tutela dele escolher as músicas que são cantadas. Eu pergunto para você, você teria coragem de ir num médico que ainda não estudou, mas que vai estudar, com 20 anos de idade? Você teria confiança no diagnóstico dele? Mas e de um cara que estudou, fez o curso todinho, 6, 7 anos, 8 anos, fez residência, né, e te dá um diagnóstico, você confiaria? Por que nós não fazemos isso com os pastores? Porque olha só, eu estou falando para você que eu estudei pelo menos 12 anos da minha vida teologia. Pastor Sérgio, e aqui na igreja tem o pastor Sérgio, o pastor Daniel que já tem mestrado, doutorado. Então nós temos pastores que estudaram. Então, não é querendo ser soberbo, não é isso, entenda a dinâmica que eu quero falar aqui. Mas eu pergunto para você, quem tem mais respaldo teológico para dizer o que se deve e não deve cantar na igreja? É um garoto de 20 anos ou um pastor de 35 anos que estudou, um pastor de 40 anos que estudou pelo menos 10 anos da sua vida de teologia? Ok? Vamos lá então, vocês responderam. Obrigado, tá? E a última, individualmente, Leia, nós podemos, tá? Analisar as músicas cantadas. Nós podemos, tá? Eu quero ajudar você com algumas perguntas sinceras que podem ser feitas por cada um de nós diante das músicas cantadas hoje. Tá? Perguntas do tipo, essa música me ajuda a ouvir a palavra de Deus com clareza? Essa música, ela me ensina algo a respeito da palavra de Deus? Tá? Você pode perguntar também, olha só, essa música tem uma letra teocêntrica ou antropocêntrica? Essa letra ela fala mais de Deus ou mais do homem?
Essa letra, quando fala do homem, fala ele apontando para Deus ou não. Ou enfatiza muito mais a vida dele, o que ele quer, o que ele deseja. Tá? Outra pergunta. Essa música tende a ampliar para mim a visão que tenho da glória de Deus. Essa música me leva a pensar na glória de Deus. Essa música tende a me conferir um ponto de vista penitente de depravação total do homem. Essa música consegue, e aqui entenda que não é só sobre esse ponto específico da doutrina, mas em outras doutrinas, essa música consegue fazer com que eu seja penetrado por aspectos teológicos que ainda não tinha percebido. Essa música é congregacional, no que diz respeito a cântico de igreja. Essa música me ajuda a separar-me do mundo, a pensar que, de fato, há uma diferença entre o santo e o profano. Essa música é o tipo de música que irei encontrar no céu. Então, são apenas algumas perguntas, mas poderia passar inúmeras para você. Então, essa perspectiva de que nós podemos analisar as músicas cantadas, é que nós podemos refletir sobre aquilo que nós cantamos. E nós temos que refletir. Nós não podemos cantar as coisas sem pensar naquilo que nós estamos cantando. Porque às vezes cantamos coisas que a própria palavra de Deus nos ensina o contrário. Porque nós não refletimos. Nós somos levados, às vezes, pelo ritmo, pela cadência, pela melodia, pelo gosto, e deixamos de analisar o que é mais importante, que é o conteúdo. Tá? Então, eu sei que, eu falei para vocês no início, que vamos dizer assim, é um assunto bem mais abrangente do que a gente conseguiria fazer em uma hora.